pessoal, sou a Patrícia e sou professora de Física e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm e a associação de resistores. Bom, mas antes de começarmos vamos entender o que são resistores e o que é o termo resistência. Bom, resistência é o termo usado para dificuldade na passagem da corrente elétrica. Resistência é uma característica que um certo condutor tem, que ele vai se opor, ele vai dificultar a passagem da corrente. Quanto maior a resistência, maior a dificuldade que a corrente vai ter em passar naquele condutor. E resistores são materiais, né, são objetos que vão ter um maior valor de resistência, ou seja, que são objetos específicos para se oporem à passagem da corrente elétrica, para dificultar a passagem da corrente elétrica e fazer o que chamamos de efeito Joule, ou seja, transformar calor transformar energia elétrica em calor. Então, a gente vai transformar a energia elétrica em calor, certo? Olá, pessoal, sou a Patrícia, professora de Física, e hoje nós vamos conversar sobre a primeira lei de Ohm e a associação de resistores. Mas antes, vamos entender o que é resistência e o que são resistores. Bom, resistência é o termo usado para oposição à passagem da corrente elétrica. Ou seja, é a dificuldade que um condutor tem na passagem da corrente elétrica. É a dificuldade que um condutor vai gerar na passagem da corrente elétrica. Quanto maior o seu valor de resistência, maior a dificuldade que a corrente vai ter em passar por ele. E resistores são materiais, são objetos que vão ter um maior valor de resistência, ou seja, que vão provocar uma dificuldade na passagem da corrente elétrica e vão acabar provocando o que a gente chama de efeito Joule, ou seja, vão transformar energia elétrica em calor. É isso que os resistores fazem. Então, quando a gente trabalhar com resistores no nosso circuito, a gente vai lembrar que são objetos, inclusive quando a gente estiver trabalhando com circuitos elétricos, na nossa casa, por exemplo, a gente tem um circuito elétrico na nossa casa, as tomadas, as lâmpadas, os objetos, né, os eletrodomésticos ligados na nossa rede, a gente vai ver que eles funcionam como resistores, ou seja, eles são objetos em que a corrente elétrica vai passar por eles, mas vão sofrer uma certa resistência. E tem objetos que usam mesmo esses resistores, mas de uma maneira mais visível, como, por exemplo, o chuveiro elétrico. Ele usa resistores, um resistor, uma resistência, que vai fazer o quê? Vai transformar a energia elétrica que está passando por ele em calor e vai aquecer a água, né, para a gente poder tomar banho. Então, resistores são objetos que fornecem um maior valor de resistência, causando o efeito Joule, ou seja, transformando a energia elétrica em calor. E quando a gente fala em resistores, quando a gente fala em resistência, a gente vai estar usando a unidade de medida Ohm. Sempre que a gente tiver resistência, a gente vai trabalhar com Ohm. O símbolo é essa letra grega, a letra grega ômega. Tá? Então, sempre que aparecer essa letra grega, a gente está se referindo a Ohm, unidade de medida de resistência. Beleza. Então, agora vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm. O nome é o mesmo? Sim, porque Ohm era o sobrenome de um físico famoso que ele descobriu essa lei e acabou sendo homenageado com o nome dele, né, como unidade de medida para resistência. Então, vamos ao que interessa. Primeira lei de Ohm. Ela é muito importante e se trata de tensão, ou DDP, ou ainda voltagem, né?
é igual a resistência vezes a corrente. Lembrando que a tensão ou DDP a gente vai trabalhar em volts, cujo símbolo é o V. Resistência, como a gente falou ali em cima, a gente vai trabalhar em ohm, ou ohms, no plural, e o símbolo é a letra grega ômega, que parece uma ferradura. E corrente elétrica, lembrando, a gente trabalha com amperes, e o símbolo é a letra A maiúscula, tá? Essa lei, a lei de Ohm, ela é muito importante. E a outra característica é que ela serve para resistores ômicos, ou seja, são aqueles resistores em que a DDP e a corrente, elas são proporcionais, elas trabalham de maneira proporcional, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta de maneira proporcional. E quando uma diminui, a outra diminui de maneira proporcional. Para resistores não ômicos, ou seja, quando essa relação não é proporcional, quando um varia de uma forma e o outro varia de outra forma totalmente diferente, aí essa lei não é muito utilizada, certo? Ela não funciona. Mas a gente vai trabalhar com resistores ômicos. E aí, a gente vai ver um exemplo. Essa lei ela é bem tranquila, tá? Bem fácil de trabalhar. E aqui está um exemplo bem simples que mostra isso. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10A, lembrando que A é a unidade de medida ampere, que representa a corrente elétrica. Então, diante disso, a gente já pode ver que o 10A é corrente elétrica, 10 ampere. Tá. Calcule a resistência de um resistor que apresenta 10 ampere de intensidade de corrente elétrica e 200 V, de novo, V, volts, é tensão ou DDP, é o nosso U. Então, U, 200 volts. De diferença de potencial. Ó, calcule a resistência. Ele pede pra gente achar a resistência. E aí fica fácil, né? A gente tem corrente, DDP e resistência, é só utilizar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Valor de U, 200 volts. Resistência, a gente quer encontrar, então continua igual. I, 10 ampere. A gente sempre vai isolar a letra, né? Então, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. E aí, nós teremos que 200 dividido por 10, 20. Como é que é a unidade de medida de resistência mesmo? 20 ohms. Ah, simples assim, professora? Sim, simples assim. A utilização da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, é muito simples, muito fácil. O que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado é quando a gente for aplicar essa primeira lei de Ohm em circuitos elétricos, né? Em uma associação com vários resistores. Mas aí a gente vai deixar essa para uma outra aula, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar só com associação de resistores ali, em foco na resistência equivalente, tá? Em uma outra aula eu vou abordar esse outro assunto. Então, por enquanto, a lei de Ohm é assim, simples de ser aplicada, certo? E a gente ainda tem uma segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela trata específico da resistência elétrica de um material, tá? Ela vai lidar com resistividade do condutor, ou seja, ela vai depender do material do que aquele condutor é feito, do comprimento do condutor e da área, né, da espessura desse condutor. Mas o nosso foco não vai ser a segunda lei de Ohm, tá? O nosso foco aqui nesse vídeo vai ser a primeira lei de Ohm. Então, quem quiser se aprofundar mais quanto à segunda lei, pode ficar à vontade. Mas, por enquanto, vamos falar só dessa primeira lei. Que a gente viu é bem simples de ser resolvido. Por isso,
vamos já dar uma olhada na associação de resistores. Como eu comentei com vocês, associação de resistores. Resistor é aquele objeto, aquelas resistência que vai fornecer uma dificuldade na passagem da corrente, que vai fazer o que a gente chamou de efeito Joule. E quando a gente tem um circuito com vários resistores, tá? E quer analisar esse circuito, quer trabalhar com a corrente nesse circuito ou com a tensão, e aí a gente tem vários resistores. Né? A lei de Ohm, ela diz que se a gente tiver uma associação com vários resistores e a gente, né, quiser aplicar ela, a gente pode simplesmente achar o que a gente chama de resistor equivalente. Ou seja, a gente pode achar um valor apenas que vai representar todos os outros valores que tem naquela de resistência que tem naquela associação. Então, se a gente tiver 3 resistências, por exemplo, 3 resistores juntos ali num circuito, a gente pode encontrar um valor só que vai representar esses 3 resistores. A gente não vai precisar trabalhar com o valor de cada um deles. E esse número, que vai representar todos eles, a gente chama de resistor equivalente, ou REC, né? R de resistor equivalente. Quando a gente tem uma associação de resistores, a gente costuma representar resistores por esse desenho aqui, tá? Sempre que aparecer esse desenho, esses dentinhos aqui, representam um resistor, ou ainda uma caixinha. Ó, uma caixinha assim também costuma representar resistência, tá? Sempre que tiver esses dois representam um resistor num circuito. E aí a gente pode ter 3 formas de associação de resistores. A primeira forma é uma associação em série. O que é uma associação em série? É uma sequência. É os resistores ligados em sequência um do outro. Como tá aqui na figura, ó. Eles vem o fio aqui, ó, aqui o dentinho representa um resistor, aqui já na sequência já vem o segundo resistor, e na sequência o terceiro resistor. E aí fecha o circuito. Eu costumo fazer uma analogia que funciona bem com os alunos, né? Funciona bem para a gente poder identificar quando é em série ou quando é outra forma. Ó, se a gente conseguir pegar um fio só, um fio, um barbante, enfim, um fio só e conseguir desenhar esse circuito sem fazer emenda no fio, sem fazer um nó no fio, é porque ele está em série. Agora, se a gente tiver que fazer um nó no fio, ele já não está em série, ele já está na segunda forma que a gente vai ver que é o paralelo. Então, ó, eu consigo pegar um fio, dobrar ele aqui, ó, dobra não é emenda, tá? Então, a gente não está fazendo emenda no fio, a gente só está dobrando. Dobra, dobra, coloca os resistores, dobra, dobra, dobra. O mesmo fio, sem emenda nenhuma, a gente conseguiu fazer esse circuito aqui. Então, quer dizer que esses resistores estão em série. E como é que a gente vai calcular o resistor equivalente, o nosso REC, de uma associação em série? A gente só soma tudo. Eles estão tudo em sequência, a gente só vai simplesmente somar, ó. E quantos tiverem, né? RM. Ou seja, se eu tiver, como nesse circuito eu tenho 3, se eu tiver 1, 2, 3, eu só somo os 3, ó. Somo os 3, achei o valor do resistor equivalente. Agora, se eu tiver 5, 6, 10 resistores, eu vou somar quantos tiver para poder achar esse resistor equivalente. Bem simples. Agora, vamos para a segunda forma. A segunda forma é uma associação em paralelo. Lembram que eu falei da emenda? Em série, o mesmo fio faz o circuito sem ter emenda, sem ter um nó. Agora, quando a gente tem uma associação em paralelo, a gente tem emenda no fio. A gente tem que, né, pegar outro fio ali para emendar, para fazer um nó, para poder montar esse circuito que a gente está vendo. Percebam aqui na figura. A gente pega o fio, vem aqui, vem reto, mas tem outro descendo aqui onde está o resistor. Mesmo se eu pegar o fio e descer aqui, tem outro seguindo reto. Então, eu sou obrigada a pegar um fio, trazer para cá e fazer uma emenda aqui para colocar esse
esse que tá no meio. Preciso fazer outra emenda aqui para colocar esse outro aqui. E aí, continuar seguindo. Ou seja, eu tenho que ter emenda aqui no meu fio para poder montar esse circuito. Se eu tenho que ter emenda, é uma ideia para a gente notar que está em paralelo, certo? E aqui a gente pode ver que a gente tem 3 resistores. Os 3 estão em paralelos entre si, certo? Porque os 3, ó, eu tenho um nó aqui, eu tenho emenda para fazer entre eles. Então, como é que a gente vai calcular a resistência equivalente de um resistor em paralelo? A gente vai ter que fazer. Agora aqui não é simples, mas não é tão simples como somar tudo. Aqui a gente vai ter que fazer 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor. E quantos tiverem, né? Se tiver 10 resistores, a gente vai ter que fazer 1 sobre até os 10 resistores e somar. Nossa, professora, mas que equação mais feia, como é que a gente vai resolver isso? Calma, a gente vai ver exemplos e a gente vai ver que é bem simples, é só aplicar o mínimo múltiplo comum e é bem simples de resolver, tá? Mas, para a gente poder, o mais importante aqui é a gente identificar quando é em série e quando é em paralelo. E eu acredito que essa ideia da emenda ali fica muito mais fácil de vocês verem. A associação mista, eu até não vou trazer como foco desse vídeo a associação mista, certo? Eu vou fazer um novo vídeo para a gente ver exemplos e trabalhar melhor com a associação mista, porque ela acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa. Aqui a gente vai focar só nesses mais simples. Mas vamos fazer um exemplo aqui, de uma associação mista. A associação mista é quando a gente tem os dois ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem uma parte em série e uma parte em paralelo. Ou seja, a gente tem as duas formas juntas. Por exemplo, aqui, ó. Eu trouxe um fio aqui, dobrei um resistor. Vim pra cá, vim reto, mas para trazer essa perninha aqui, eu sou obrigada a fazer uma emenda no fio aqui, ó. Se eu for obrigada a fazer uma emenda no fio, tem um paralelo, tem uma associação em paralelo aqui. E essa associação aqui, ó, esses dois estão em paralelo, porque eu tive que fazer a emenda para poder conectar esses dois aqui, ó. Então, esses dois estão em paralelo entre eles, porque a emenda tá só aqui nos dois. E esses dois em paralelo estão em série com esse outro resistor que estão aqui. Ó, paralelo esses dois entre eles e em série com esse outro aqui. Então, esse seria um exemplo de associação mista. Mas vamos deixar para resolver exemplos no próximo vídeo, tá? Por enquanto, eu trouxe exemplos da associação em série e da associação em paralelo. Vamos ver o primeiro exemplo. Ó, aqui. Vamos lá. Exemplo 1. Calcule a resistência equivalente nos circuitos abaixo. Aqui, o primeiro circuito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se está em série ou em paralelo. Ou ainda é misto, né? Mas vamos ver. Vamos ver se o mesmo fio consegue fazer esse circuito sem emenda e sem nó. Então, ó, eu pego um fio, dobro ele aqui, tem um resistor, dobro ele aqui, um resistor, dobro, outro resistor e chego no começo. Ou seja, não preciso fazer emenda nenhum para fazer esse formato. Dá certinho. Se não tem emenda, ele tá em série. E se tá em série, a gente consegue achar o resistor equivalente somente. Ó, se tá em série, a gente só precisa somar. Soma quantos resistores tiver, tá? Eu trouxe exemplo com 3 resistores, mas se tiver 4, 5, 2, 10, soma os resistores que tiver. Então, vamos lá. Primeiro resistor, 7, mais 8, mais 9. Isso nos dá 24. A gente está trabalhando com resistência, então 24 ohms.
Quem quiser escrever, né, 24 ohms, também tá certo. Quem quiser fazer só o símbolo, também tá certo. Pronto, respondemos, achamos a resistência equivalente desse circuito. Bem simples. Vamos para o segundo exemplo, né, para a letra B, aliás. Calcule a resistência equivalente desse circuito. Vamos identificar novamente se ele está em série ou em paralelo. Ó, eu pego um fio, dobro ele aqui, trago ele pra cá e vem, e vem, e vem, mas e pra fazer essas partes do meio? Eu sou obrigada a fazer uma emenda aqui, né? O fio vem reto, ó. O fio tá vindo reto, mas pra mim fazer essa parte do meio eu tenho que fazer um nó aqui. Tenho que fazer alguma emenda. Aqui eu tenho que fazer outro nó, pra ele poder fazer esse formato. Se tem emendas, tem nó, ele está em paralelo. E aí, a gente já definiu, que está em paralelo. Como é que a gente vai resolver uma associação em paralelo? A gente vai ter que fazer 1 sobre a resistência equivalente e somar o inverso de todos os outros. Vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. Novamente, eu trouxe exemplo com 3 resistores. Se tiver 4 resistores, eu somo os 4, vai mais um termo aqui. Se tiver 5, eu tenho que somar 5, então vai mais 2 termos aqui. Vai somando quantos tiverem. Vamos lá, vamos substituir, né? 1 sobre REC é igual a 1 sobre, qual é o primeiro? 4. Mais, qual é o segundo? 8. Mais, qual é o terceiro? 16. Bah, professora, como é que eu vou resolver isso? A gente vai ter que tirar, lembrem-se, o mínimo múltiplo comum desses 3 valores. Vamos lembrar como é que a gente faz isso. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. Ó, vamos levar aqui para o nosso rascunho. 4, 8, 16. Ó, trouxe os 3 valores aqui, fiz essa barra para a gente lembrar de tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrem-se que para isso a gente tem que começar dividindo esses valores pelo menor número possível, até não dar mais, e aí a gente vai aumentando. Então, a gente sempre tem que começar pelo menor número possível. Por exemplo, 2. Eu consigo dividir esses números por 2? Sim, então a gente vai usar o 2 primeiro. 4. 4 dividido por 2. 2. 8. 8 dividido por 2. 4. 16 dividido por 2. 8. Agora, vamos de novo. Vamos achar outro número, né? Ou o mesmo, mas que ainda consiga dividir esses aqui. Como a gente sempre tem que ir por baixo e depois aumentando, vamos ver se a gente ainda consegue manter o 2. Esses números ainda são divisíveis por 2? Sim, então a gente mantém. 2 dividido por 2? 1. Lembra que a gente tem que fazer isso até chegar a 1, até todos os valores chegarem a 1. Então, 4 dividido por 2? 2. 8 dividido por 2? 4. Agora, a gente ainda tem que continuar dividindo. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então, vamos lá. 1. A gente já chegou no 1, né? O objetivo é chegar no 1, então, só repete. 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2? 2. A gente ainda consegue manter o 2? Sim. À medida que a gente não conseguir mais, que o número não for divisível por 2 e der número quebrado, daí a gente começa a aumentar. Mas nesse caso, né, dá o 2 de novo. O 1, que é o nosso objetivo, 1, que é o nosso objetivo, e aqui, 2 dividido por 2. 1. Pronto, todos os valores chegaram em 1. Agora, a gente multiplica, ó, vezes, vezes e vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 é o nosso mínimo múltiplo comum. Lembrem-se, a gente vai colocar, repetir aqui, né, 1 sobre REC igual. Agora, aqui, que foi o que a gente aplicou o mínimo múltiplo comum, a gente vai pegar 16
e colocar no nosso denominador. E aí, não esqueçam o processo. A gente divide pelo número de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Sempre divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 16 dividido pelo de baixo. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 1, 4. Mais, porque aqui é uma soma. 16 dividido por 8, 2. 2 vezes 1, 2. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 1, 1. E é assim. Agora, a gente continua, que dá para continuar. Ó, repete o que tem que repetir. E agora, a gente viu que dá para somar esse aqui, né? 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Dividido por 16. E agora? Deixa eu pegar outra folha aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando a gente chega numa igualdade, lembra que a gente pode simplesmente multiplicar cruzado. A gente tem que isolar a letra, ou seja, isolar o nosso REC. Então, a gente chega aqui, a gente multiplica cruzado. E aí, a gente tem REC vezes 7. 7 vezes REC. Por quê? Letra e número não dá para multiplicar. A multiplicação continua, não tem o que fazer. Então, continua. 7 vezes REC, não tem o que fazer. Igual 1 vezes 16. 16. E agora, temos que isolar a letra. Então, esse que está multiplicando vai passar dividindo. O REC continua onde está, igual o 16 continua onde está. O 7 que passou, dividindo. E agora, dá para fazer essa divisão? Se fosse um número que fosse divisível aqui, a gente dividia e chegava no nosso resultado. Mas, como deu uma fração que não vai dar um número exato, quem quiser dividir e deixar o número ali com vírgula fracionado, não tem problema. Mas, normalmente, a gente costuma deixar assim mesmo. 16 sobre 7, e essa é a nossa resposta. Como a gente está procurando resistor, é 16 sobre 7 ohms. E não tem problema deixar assim em forma de fração, certo? Essa é a nossa resposta. Chegamos ao nosso resistor equivalente. Vamos ao próximo exemplo. Aqui eu tenho um exemplo 2. Calcule a corrente que passa no circuito abaixo. Olha só, agora ele não está pedindo resistor equivalente, ele está pedindo a corrente que passa nesse circuito aqui. O que a gente vai fazer agora? Para a gente calcular a corrente, né, tendo aqui volts, tendo aqui DDP e tendo resistor, para a gente calcular a corrente, a gente viu que a gente pode usar a primeira lei de Ohm. Ó, a primeira lei de Ohm trabalha com tensão, trabalha com resistor e trabalha com corrente. Então, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, ó, U é igual a R vezes I, nesse problema. Só que, como eu comentei com vocês, a gente acha a resistor equivalente para a gente não precisar trabalhar com todos os valores de resistência que tem aqui, para a gente achar um valor só que vai representar todo o circuito. Então, aqui, quando a gente precisar substituir essa resistência, a gente pode pegar o resistor equivalente dessa associação e colocar aqui. Então, antes da gente aplicar essa primeira lei de Ohm, a gente vai ter que primeiro achar o resistor equivalente dessa associação aqui. Então, primeiro, vamos fazer isso. Resistor equivalente. Primeiro, essa associação é em série ou é em paralelo? De novo, vamos fazer aquela dica do fio. Eu consigo dobrar o fio aqui, venho com ele reto, ops, mas eu preciso
fazer uma emenda aqui, fazer um nó para poder trazer um fio para cá e colocar o resistor. Se eu preciso ter nó nesse meu circuito, é porque é em paralelo. E se é em paralelo, a gente já sabe como é que a gente resolve, né? Foi como a gente fez no exemplo anterior. 1 sobre REC é igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. Então, primeiro a gente vai ter que resolver assim. Vamos substituir os valores, ó. 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Como é que a gente resolve assim mesmo? Isso, a gente vai ter que usar mínimo múltiplo comum, MMC, com esses 3 números aqui. 5, 5, 10. Ah, mas o 5 aparece 2 vezes, mas ele vai 2 vezes ali. Não tem problema. Lembre-se que a gente sempre tem que começar com o menor número. Ah, mas é divisível por 5. Sim, mas a gente tem que começar pelo menor número para não dar errado. E o menor número que a gente consegue... O menor número é o 2. Vamos ver. Tem algum número aqui que é divisível por 2? Sim, o 10. Então, a gente tem que começar por ele. 5 dá para dividir por 2 sem dar vírgula? Não. Então, a gente só repete. Deixa para a próxima vez. 5, mesma coisa. Repete e deixa para a próxima. 10 dividido por 2, 5. Agora, 2 dá para manter sem dar número com vírgula? Não. 3 dá para resolver aqui sem dar número com vírgula? Não. 4 dá para usar aqui? Não. 5 dá para usar? Agora sim. Então, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Pronto. Agora, a gente multiplica 2 vezes 5, 10. Esse é o nosso MMC nesse exemplo. Então, a gente vai lá. REC igual. Substitui todos esses 3 pelo 10. E aí, não esqueçam. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. Vou colocar aqui de novo para vocês não esquecerem. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Tá aqui. Deixa eu... Vamos continuar aqui. Vamos repetir o que tem que repetir pra gente trabalhar com essa parte aqui, né? 2 mais 2 mais 1. A gente tem 5, dividido por 10. Então, vamos lá. E agora, vamos multiplicar cruzado? Lembra que quando a gente tem a fração ali, a gente multiplica cruzado. 5 vezes REC. Letra e número, a gente só repete 5 vezes REC, porque não tem o que fazer. 1 vezes 10, 10. Agora, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, REC é igual... O 10 está aqui e o 5 passou dividindo. E aí, a gente tem... Lembra que no exercício anterior... Ó, deixa eu pegar ele aqui. Lembra que no exercício anterior, a gente chegou numa fração e não dava para dividir. Então, a gente deixou na forma de fração. Mas, nesse exemplo, dá para dividir. Nesse exemplo, a gente tem 10 dividido por 5, que dá um número exato, sem vírgula. Então, a gente divide, porque, óbvio, vai facilitar o nosso cálculo, né? Então, 10 dividido por 5, 2. Ohms, que é a nossa unidade de medida de resistência. Pronto. Primeiro, a gente achou o valor de... Primeiro, a gente achou o nosso resistor equivalente. Para que a gente achou o resistor equivalente? Para aplicar a lei de Ohm. Não vamos se perder no meio do caminho.
calcule a corrente que passa no circuito. Então, o nosso objetivo é essa corrente aqui, ó. Só que para usar essa equação, a gente teve que achar o resistor equivalente primeiro. Então, a gente fez todo esse cálculo aqui para achar o resistor equivalente. Agora que a gente achou, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Agora, a primeira lei de Ohm. U, que é tensão, ou DDP. Percebam que tá aqui, ó, o nosso circuito tá aqui, e aqui, ó, o V, que indica também tensão ou DDP, tá? A primeira lei de Ohm, ela traz o U, ou tem livros, tem, né, sites, enfim, tem didático que usa V como tensão ou DDP. Tem gente que usa U. Então, aqui apareceu um V, mas ele tá representando tensão ou DDP ou voltagem. E tá aqui 32 volts, 32V, que também representa DDP. Então, para a gente substituir aqui no U, temos o valor de 32. Para a gente substituir no R, a gente acabou de achar aqui o resistor equivalente como 2. E o valor de corrente, olha só, é o que o problema está pedindo. Então, a gente deixa na forma de letra. E aí fica fácil, né? Isolando o I, a gente tem que o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 32 dividido por 2 é igual a I. E aí, 32 dividido por 2, 16. 16 ampere, que é a unidade de medida de corrente. Pronto. A corrente que passa nesse circuito aqui, ó, tem uma corrente passando aqui de 16 ampere. Chegamos no nosso resultado. Bem simples. Vamos ver um exemplo 3, para ficar bem claro. Olha só. Nesse exemplo 3, ele diz, calcule a DDP no circuito abaixo. Ó, agora ele está pedindo DDP. Tá dando o valor de corrente, porque aqui tá 5A, então A de ampere, e tá fornecendo uma associação de resistores. Então, quando a gente trabalha com DDP, resistores e corrente, a gente vai trabalhar primeira lei de Ohm. Mas, como a gente tem uma associação, ou seja, a gente tem vários resistores, a gente vai trabalhar aqui na lei de Ohm com o resistor equivalente. Então, primeiro, antes de aplicar a lei de Ohm, a gente vai ter que achar o REC, o resistor equivalente. Então, vamos lá. Primeira parte da conta é achar o resistor equivalente. E aí, a gente vai analisar o circuito. É uma associação em série ou uma associação em paralelo? Ó, o mesmo fio, a gente dobra, ele vem aqui, dobra, vem aqui, dobra, vem e volta. Ou seja, a gente não precisou fazer emenda nenhuma. Se não fez emenda, é em série. E se é em série, a gente vai simplesmente somar tudo, lembram? Só soma da maneira mais simples. 7 mais 8 mais 9. Que acabou sendo aquele primeiro circuito do exemplo, né? 7 mais 8 mais 9, 24 ohms, tá? E aí, agora sim a gente achou o resistor equivalente, a gente já pode aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U, DDP, é o que a gente quer achar? Então, mantém na forma de letra. R, resistor equivalente, a gente achou que era 24. Então, tá ali. Vezes o I. Olha aqui esse valor representando a corrente. 5 ampere. Então, tá ali. Fica fácil da gente multiplicar esses dois, né? 24 vezes 5, 120. V, 120 volts. Pronto. A tensão, a DDP, que passa nesse circuito é de 120 volts. Pronto, está pronta a nossa conta. Bom, gente, nesse vídeo eu foquei mesmo no mais simples, tá? Na aplicação da primeira lei de Ohm em circuitos simples, em circuitos onde a gente só tem uma associação em série ou a gente só tem uma associação em paralelo, certo? E foquei também no modo de resolver associações, né, em série e em paralelo.
Aí, na próxima semana, eu vou fazer um vídeo focando nas associações de resistores mistas, certo? E aí, mais pra frente, a gente trabalha com a lei de Ohm nas associações mistas, certo? Então, hoje foi o mais simples, eu espero que tenha ficado claro e até a próxima!